Oi, tudo bem? Vamos conversar agora um pouquinho sobre o livro de Esther. O livro de Esther conta uma história, assim, tipo de romance, é até bem legal. E, na verdade, é uma história que provavelmente você já conhece, porque tem aí novela do livro de Esther, filmes de Esther, vários filmes de Esther. Então, provavelmente você já conhece. Mas, se você não conhece, aproveita aí pra conhecer. É bem legalzinha a história de Esther. Não se sabe ao certo quem escreveu o livro de Esther. Sabe-se, porém, que ele foi escrito antes do retorno de Esdras com o povo da Babilônia, e sabe-se também que aconteceu depois daquela situação toda do povo ser levado cativo, né? Então o povo já estava ali, os outros povos já tinham invadido Jerusalém. E acontece, ele foi escrito mais ou menos de 350 a 460 a.C. Os acontecimentos relatados nesse livro acontecem no tempo do rei Xerxes. Em outras traduções, rei Assuero. A mesma coisa, assim como Esther, em algumas versões vai estar Hadassah, se você achar melhor, a gente tem aí Xerxes e Assuero também, que na verdade são a mesma pessoa. E aí o que acontece? O rei Xerxes, ele estava ali comemorando os seus 180 dias de glória que ele teve ali de conquistas, de batalhas, e ele resolve então dar um banquete ao seu exército, aos generais, aos líderes do povo, e aí ele chama um monte de gente, faz ali 7 dias de banquete. Então era bebida à vontade, comida à vontade, ele servia todo mundo nas taças de ouro, a decoração era toda de ouro, inclusive descreve bem a decoração, que eram usados uns panos brancos e azuis, com os anéis de prata, era assim algo bem, como é que eu posso dizer assim, extravagante. E aí a rainha, a esposa dele, a rainha Vasti, ela também estava fazendo um banquete com as mulheres. Então tinha o banquete do rei Xerxes no pátio do palácio e tinha também o banquete da rainha. E o que acontece? No último dia, no 7º dia do banquete, o rei resolve então chamar a sua rainha para vir, que ela era muito bonita, e ele queria mostrar, exibir a rainha dele para todo mundo que estava ali, para mostrar a glória dele, né, de ter uma mulher tão bonita, enfim. Só que a rainha resolve então se recusar a ir. Ela fala, não quero ir e tal, manda essa mensagem dizendo que não vai. Só que ela não podia, né, gente? O rei era o rei, né? Porque o rei mandava em todo mundo, inclusive na rainha. E aí o que acontece? Ele pede conselho ao pessoal que tá ali, né, os conselheiros do rei, e eles falam pra ele então que ela deveria ser rebaixada, deixar de ser rainha. E assim ele faz, pra mostrar pra todo mundo que ele era o que manda, que isso não poderia acontecer, porque o que acontece? Como ela disse que não ia, ele achou que todo mundo ia ter as mulheres teriam essa mesma situação de falar para os maridos como se elas que mandassem alguma coisa, né? Então ele resolveu usar a rainha de exemplo, destituir ela do trono, e aí ele manda uma carta para todos os homens da região falando para eles que têm que mandar na casa deles. E aí então ele faz uma ordem falando para várias das mulheres mais bonitas da região serem levadas ao palácio para passar por um período assim de purificação, né, se ficar no harém dele, e ali ele escolheria quem que ele ia querer como rainha. As mulheres ficavam por 1 ano no tratamento de beleza, ou seja, um spa por 1 ano. Olha que beleza! Esther era uma menina órfã, foi criada por um primo dela, Mardoqueu, em outras versões, Mordecai. Então ela foi criada por ele como filha, mas na verdade ela não tinha pais. E o que aconteceu? Ela, justamente ali com ele leva ela também para o palácio junto com essas jovens mais bonitas, virgens e tal, para passar por esse processo de purificação lá de beleza, né, no harém do rei. Só que Mardoqueu instruiu Esther a não falar pra ninguém que ela era judia. Falou assim, olha, você não pode dizer pra ninguém o nome de seus pais, não pode dizer pra ninguém de onde você veio, você não pode revelar a sua origem, justamente porque os judeus naquela época eles eram desprezados pelos povos ao redor, né? Porque o pessoal invadiu o povo de Jerusalém, né? Então os judeus se dispersaram e eles eram muito mal vistos pelo povo ao redor. Então Esther não falou que ela era rainha, ela foi pra lá, pro harém do rei, foi sendo tratada lá no spa, né, e tudo mais, até o momento em que ela esteve em contato com o rei escolheu ela entre todas as outras mulheres e ela ficou sendo a rainha. Mardoqueu, que era o primo de Esther, ele ficava rondando ali o palácio pra ficar sabendo das coisas, ficar sabendo como é que Esther tava, mas ninguém podia saber que eles tinham um contato, né, assim, que eles tinham uma linha, algo que unia os dois, né? Ninguém sabia disso. E aí Mardoqueu, ele ficava por ali pra saber como é que estavam as coisas, pra ver se Esther estava bem e tal, enfim.
Até que um dia Mardoqueu ouviu Bigtan e Teres, um plano que eles estavam fazendo para matar o rei e se tornarem rei, né? Darem um golpe de estado. Mardoqueu fica sabendo, o que ele faz? Ele conta para Esther, Esther conta para o rei, né? Na verdade, Mardoqueu manda alguém contar para Esther, porque ela não podia ficar sozinha nem com homem nenhum. Então, alguém manda um recado para Esther, Esther conta para o rei, e então o rei pega esses dois oficiais e enforca, né? Marca os dois enforcados. Amã era um homem também da política, amigo do rei, e o rei resolve honrar Amã. Então ele chama Amã e coloca Amã como segundo, né? Tipo assim, depois do rei, o segundo lugar era o Amã. Então Amã era aquele que deveria ser honrado e todo mundo honrava Amã e puxava o saco do Amã. E Mardoqueu não. Mardoqueu era judeu e ele dizia que só se ajoelhava perante de Deus e tal. Não fazia parte do costume de Mardoqueu isso. Então, enquanto todo mundo ali passava Amã, todo mundo se curvava, Mardoqueu não. E Amã, sabendo disso, o povo foi fofocar pra ele e Amã ficou muito irado. Falou assim, quem ele pensa que é? E tal. E Amã ficou bem chateado. E então ele resolve fazer um plano pra matá-lo. Só que ele não queria matar só Mardoqueu. Ele queria matar todos os judeus. Ele falou assim, só matar Mardoqueu não vai adiantar nada. Eu quero exterminar o povo judeu de vez. E aí ele chega lá pro rei e fala assim, rei, o que acontece? O povo judeu tá atrapalhando, o povo judeu isso aqui, foi um monte de coisa lá dos judeus, e pede pra ele, então, pra poder mandar cartas pra todos os povos, com o selo real, né, o anel do rei, mandando exterminar os judeus. Então marcou-se um dia, no dia tal, todos os judeus serão mortos. E aí mandou as cartas. Mardoqueu, então, na frente do palácio, resolve se humilhar, se vestir com um pano de saco, de cinza, jogar terra na cabeça. E aí ele fica ali, né, pra se humilhar. Esther vê, fica com pena, manda roupas pra ele, mas ele não quis as roupas. E aí Esther manda, então, um dos eunucos que serviam a ela ir conversar com Mardoqueu. E Mardoqueu conta pra ela o que tá acontecendo, que Amã mandou matar o povo judeu, exterminar de vez com os judeus da região. E aí Esther fica muito triste com isso e fala pra Mardoqueu assim, poxa, eu não posso fazer nada, porque eu só posso entrar na presença do rei se o rei me chamar. Se o rei não me chamar, eu não posso ir, senão ele pode me matar. Tinha um costume, o rei ficava com um cetro de ouro na mão. Então se uma pessoa entrasse ali sem ser chamada pelo rei, ela morreria, a não ser que o rei tivesse misericórdia e estendesse o cetro de ouro. E já tinha mais de 30 dias que o rei não chamava Esther para a presença dele. Então tinha 30 dias que ela não tinha contato com o rei, ela não tinha como falar pro rei o que estava acontecendo, pedir pelo povo dela. E aí Mardoqueu vai e fala com ela assim, poxa, mas você também faz parte do povo, você acha que você também não vai morrer? Enfim. E aí Esther resolve então ir conversar com o rei e fala assim, olha Mardoqueu, vamos fazer o seguinte, junta aí todo o povo judeu, junta todo mundo, coloca todo mundo pra orar, vamos orar aí por 3 dias, orem por mim, pela situação, e eu vou entrar na presença do rei. Então Esther vai, fica ali 3 dias, né, em oração, em jejum, e ela se arruma, coloca as vestes reais dela no 3º dia e vai até o pátio. E aí o rei, quando vê, quem é que tá aí? Ah, é Esther, rainha Esther. E aí ele vai e chama então a rainha para entrar na presença dele e estende o cetro de ouro, né? E aí quando ela chega lá, ela fala com ele, né? Ela agrada ele e ele fala, olha, quem tá aí? E aí ele fala, o que você quer, Esther? Mesmo se você quiser metade do meu reino, eu vou te dar. E Esther fala, não, calma, eu quero que o Senhor e o Amã juntos venham a um banquete que eu estou preparando amanhã. E ele concorda, não, amanhã nós vamos lá. E aí o rei manda chamar Amã, justamente, né, para poder no dia seguinte eles irem pro banquete que a Esther estava preparando. Quando Amã vai chegando no palácio, ele vê Mardoqueu ali naquela situação de humilhação e Mardoqueu não se curva pra ele, nem liga pra ele. O que ele faz? O coração dele enche de raiva, de ódio. Ele vai lá nos amigos dele, na esposa dele, fala um monte de coisa lá pra eles. E aí, o que acontece? A esposa e os amigos falam assim, faz o seguinte, faz uma forca bem grande, faz uma forca e tal, pede pro rei, diz pra ele essa situação e pede pra matar Mardoqueu na forca. E aí Amã concorda com a história, manda fazer a forca e, enfim, no dia seguinte ele vai pro banquete lá com Esther. Lá com Esther e com o rei. Porém, naquela noite o rei estava tendo dificuldade de dormir.
Ele não estava conseguindo dormir na noite antes do banquete. E aí ele chama então os empregados dele e pede para que leiam para eles as crônicas do período dele. Ou seja, tudo que o rei tinha feito, tudo que o rei faz ou deixa de fazer, isso ficava arquivado nas crônicas dos reis. Então ele queria saber o que ele tinha feito, o que tinha acontecido durante o reinado dele, e ele chama alguém para fazer a leitura das crônicas para ele. E aí quando a pessoa estava lendo as crônicas, a pessoa fala para ele, né, lê, que Mardoqueu foi quem entregou, foi o judeu que entregou os 2 oficiais que ele matou enforcado porque queriam matar o rei. E ele pergunta, fala assim, poxa, mas o que Mardoqueu ganhou com isso? Aí falam, nada, não aconteceu nada. Beleza, então ele guarda no coração dele que ele queria, então, honrar Mardoqueu por isso. E aí no dia seguinte, antes de ir pro banquete da Esther, o Amã chega até o rei, e o rei fala assim com ele, Amã, que a mãe era conselheira dele, né? Amã, o que eu devo fazer a um homem que eu quero honrar? E aí Amã fala com ele, olha, o homem que você quer honrar, Amã estava achando que era ele mesmo que ia ser honrado. Falou assim, o homem que você quer honrar, você deve vestir com um manto real, colocar num cavalo, no seu cavalo, juntar outras pessoas, andarem de cavalo dos oficiais do exército, andarem com ele pela cidade, né? A pessoa andar pela cidade com a coroa na cabeça. E com a coroa não, com o brasão na cabeça, brasão do rei na cabeça, e falando, o povo falando, né, olha o que acontece com o homem que Deus quer honrar, que era tudo que a mãe queria que acontecesse com ele. E aí ele vai falar assim, poxa, realmente gostei da sua ideia, vamos fazer o seguinte, faz isso então lá com Mardoqueu, que ele queria honrar Mardoqueu, não sabia desse problema, né, do Amã com Mardoqueu, queria honrar Mardoqueu, coloca Amã, o próprio Amã, que queria matar o Mardoqueu, que tinha feito a forca para matar Mardoqueu, para andar com ele pela cidade, dar a ele o manto, o brasão do rei, dar tudo para ele, e colocar ele para andar pela cidade, gritando, né, que é isso que acontece com o homem que Deus quer honrar. E aí teve o banquete da Esther, logo após isso tudo, e aí no segundo dia, o rei pergunta de novo para Esther. E aí no segundo dia de banquete, o rei pergunta de novo para Esther o que ela quer, que se ela quisesse até metade do reino ele daria. E aí Esther fala para ele que o que ela quer é que ele não extermine o povo dela, que ele deu uma ordem que todo mundo morreria. E aí o rei fala, mas quem que deu essa ordem para todo o seu povo morrer? Não é isso que a gente quer fazer? Ela fala, foi Amã, que estava do lado, né? Aí o rei então ficou com raiva disso tudo, e aí Amã se prostra diante de Esther, pede perdão pede a misericórdia dela e tudo mais, né? Só que o rei fica com raiva de Amã, e o rei manda então, né? Alguém fala pro rei, fala assim, olha, Amã, ele construiu uma forca para poder matar Mardoqueu, que é o homem que o Senhor quis honrar ontem. E aí na ira, né, no momento dele, o que acontece? O rei então manda que tragam essa forca, e na forca ele mata o próprio Amã, na forca que Amã construiu para matar Mardoqueu. O problema é que uma ordem do rei, uma carta assinada pelo rei com selo real, ela não poderia nunca ser revogada. Então ia vir o dia de se matar os judeus. E aí o que Esther pede para o rei? Para que ele escreva cartas dando direitos aos judeus. Os judeus de se defenderem, os judeus de se armarem, se reunirem para poder lutar contra essa situação. E aí acontece que nesse dia, que era o dia estabelecido para se aniquilar os judeus, há essa guerra, porque o povo tenta matar os judeus tentam se defender, matando o povo, e houve uma guerra e um monte de gente morreu. Mas os judeus também mataram muitas pessoas, inclusive os 10 filhos de Amã, eles mataram e ainda colocaram enforcados lá na frente da cidade para todo mundo ver. E aí começa a comemoração de Purim, como se fosse um feriado, assim. É uma lembrança do povo, uma memória do povo. Até hoje o povo de Israel comemora o Purim nessa data específica, e eles fazem a leitura do livro de Esther, né? E geralmente até estava procurando os relatos que dizem que é até bem interessante, que quando fala o nome de Mardoqueu todo mundo bate palma, grita e tal, quando fala o nome do Amã todo mundo vaia. Então isso ainda é uma prática comum ao povo de Israel. E após isso tudo, então, o rei resolve honrar Mardoqueu de forma que coloca Mardoqueu para ocupar o lugar de Amã, que era o segundo do reino, né? E Mardoqueu tinha ali o amor e a simpatia de todos ao redor dele. E assim termina o livro de Esther. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não assistiu a algum dos vídeos anteriores, vou deixar o card da playlist aqui em cima. Temos de Gênesis a Esther por enquanto, e teremos o restante aí, se Deus quiser, até Apocalipse o quanto antes.
Obrigada aí pela companhia até aqui, que Deus abençoe você e sua casa. Um beijo. Tchau, tchau. Você podia me seguir lá no Instagram, né? Segue lá também.